Você já parou para pensar no que realmente acontece naquele momento deslumbrante, quase suspenso no tempo, quando o padre eleva a hóstia consagrada acima do altar? Dura apenas alguns segundos. Os sinos podem soar suavemente. A igreja muitas vezes mergulha em um silêncio tão profundo que quase se pode ouvir o próprio coração. E, no entanto, naquele instante frágil, algo vasto e eterno irrompe em nosso mundo comum. O céu se inclina para a terra, a eternidade roça o tempo, Deus espera. E ainda assim, muitos de nós perdemos esse momento. Nossos olhos divagam, nossas mentes se distraem, pensamos em trabalho inacabado, preocupações familiares, mensagens esperando em nossos telefones, ou na simples pergunta de quanto tempo a missa vai durar. Estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes, parados no limiar de um milagre sem entrar nele. É por isso que hoje quero levá-lo a uma jornada neste momento sagrado, guiado pela vida e pelos ensinamentos de um dos maiores místicos dos tempos modernos, São Padre Pio de Pietrelcina, um homem que não apenas acreditava na Eucaristia, mas vivia cada missa como se fosse o próprio Calvário, se desdobrando diante de seus olhos. O que você está prestes a ouvir não é teoria, não é exagero poético. É uma realidade espiritual que, uma vez compreendida, pode mudar para sempre a maneira como você participa da missa. Mais do que isso, pode mudar a maneira como você vive. Se o seu coração já sente que a Eucaristia é mais do que pão, mais do que ritual, mais do que hábito, então você já está sendo atraído para este mistério. E se você acredita no poder desse momento sagrado, sussurre-o agora mesmo em seu coração, ou escreva-o nos comentários, se desejar. Jesus, eu te adoro no Santíssimo Sacramento. A elevação da hóstia não é simplesmente mais uma parte da liturgia. Não é uma pausa, uma transição ou um gesto simbólico. É o Gólgota tornado presente novamente. É Cristo, o Cordeiro que foi imolado e agora vive para sempre, oferecendo-se ao Pai por você, aqui e agora. Nesse breve espaço de tempo, o sacrifício da cruz não é repetido, mas tornado presente. O mesmo Jesus que estendeu os braços no Calvário, agora, os estende invisivelmente no altar, entregando-se completamente. Padre Pio compreendeu isso com clareza assustadora. Ele disse certa vez que o mundo poderia sobreviver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. Se o sol desaparecesse, a terra congelaria e morreria. Mas se a missa cessasse, as almas mergulhariam nas trevas. É assim que esse mistério é central. E no ápice desse mistério está a elevação. O momento em que Jesus é elevado, vivo, real, humilde, silencioso, à espera. À espera de quê? À espera do seu coração. É aqui que acontece o primeiro grande erro, o erro da distração. Muitas pessoas tratam a elevação como se fosse apenas mais uma cena familiar, algo que já viram tantas vezes que não as comove mais. Olham ao redor da igreja, ajustam a postura, olham para os outros. Suas mentes repassam conversas, preocupações, planos, e enquanto isso, Cristo está diante delas, elevado como uma tocha ardente de amor, à espera de um olhar, uma palavra, uma entrega. Imagine alguém diante de um nascer do sol sobre o oceano, mexendo no celular, sem nunca levantar os olhos. A beleza ainda está lá, mas a pessoa a perde completamente. É isso que a distração faz na elevação. O céu se abre e nós desviamos o olhar. Padre Pio via o que a maioria de nós não consegue ver. Ele via anjos cercando o altar em grande número durante a consagração, ajoelhados, prostrados, adorando, enquanto os seres humanos se mexiam em seus assentos ou olhavam para o vazio. As hostes celestiais estavam absortas em admiração diante de seu Criador, agora oculto sob a aparência do pão. Só isso já deveria nos fazer tremer.
Se os anjos, que nunca pecaram e nunca se cansaram, adoram com tamanha intensidade, como podemos abordar esse momento com indiferença? Para Padre Pio, a elevação nunca foi simbólica, era intensamente real. Ele frequentemente chorava incontrolavelmente durante ela. Às vezes, sua voz falhava. Às vezes, ele permanecia imóvel, como se o próprio tempo tivesse parado. Os presentes diziam que seu rosto parecia transformado, marcado por uma mistura de dor e amor, como se estivesse diante da própria cruz. E, em um sentido muito real, ele estava. É por isso que Padre Pio ensinava que, durante a elevação, tudo o que você pedir será concedido, desde que não prejudique sua alma. Pense nisso por um momento. Tudo. É como se o céu abrisse suas portas e dissesse: fale agora. Mas a verdadeira questão não é se o céu está ouvindo. A verdadeira questão é se estamos falando com consciência, fé e humildade, ou se desperdiçamos o momento com o silêncio resultante da distração. A elevação é o momento mais sagrado da missa. O tempo se curva. A terra e o céu se encontram. Não somos observadores assistindo a uma cerimônia. Somos participantes, de pé, aos pés da cruz. O véu se torna tênue e Deus nos convida para o coração do seu sacrifício. Os santos sabiam disso. São Tomás de Aquino, o grande teólogo, prostrava-se com o rosto no chão em adoração durante a elevação, dominado pela realidade da presença de Cristo. São Francisco de Assis tremia, incapaz de conter a reverência que o tomava. Eles compreendiam algo que nós, aos poucos, fomos esquecendo. Quando a hóstia é elevada, o próprio universo se detém em reverência. E, no entanto, quantos de nós tratamos esse momento como um ruído de fundo? Mexemo-nos inquietos, suspiramos, olhamos para o relógio. É como ser convidado para a câmara íntima de um rei e, em vez disso, escolher olhar para o chão. Padre Pio certa vez advertiu que ignorar a elevação é como estar presente no Calvário e dar as costas para a cruz. As consequências espirituais disso são graves, embora muitas vezes invisíveis. Perda da graça, enfraquecimento da fé, frieza espiritual, maior vulnerabilidade à tentação. Não porque Deus retenha o seu amor, mas porque falhamos em recebê-lo. Durante esse instante sagrado, Padre Pio recomendou uma oração simples, porém poderosa, que brota das profundezas da alma. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essas palavras não devem ser ditas às pressas ou recitadas mecanicamente. Elas devem arder. Devem carregar todo o peso da sua fé, como se você fosse a única pessoa na terra testemunhando Jesus sendo elevado diante de você. Imagine-se no Calvário, o céu escurecido, a terra tremendo, Cristo pendurado diante de você. O que você diria? O que você poderia dizer? Cada frase dessa oração é um universo em si mesma. Meu Senhor e meu Deus. Essas foram as palavras proferidas por São Tomé quando sua dúvida deu lugar à fé. Ao dizê-las, você dá o mesmo salto, a mesma entrega. Eu creio. Você afirma a verdade da presença de Cristo. Eu adoro. Você reconhece o seu valor infinito. Eu espero. Você confia o seu futuro a Ele. Eu vos amo. Você entrega a Ele o que Ele mais deseja, o seu coração. E quando você ora por aqueles que não creem, não adoram, não esperam nem amam, você participa da própria oração de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes. Você se torna um intercessor, uma ponte de misericórdia para um mundo que se esqueceu de Deus. Padre Pio ensinou que, durante a elevação, a alma deve fazer 3 movimentos. São simples, mas exigem sinceridade. O primeiro é a adoração. Adoração profunda, humilde e total. Quer você se ajoelhe física ou espiritualmente,
Deixe seu coração prostrar-se diante do Rei dos Reis. Fixe o olhar na hóstia. Afaste todos os outros pensamentos. Sussurre: meu Deus e meu tudo. Isso não é imaginação, é realidade. Deus está ali. O segundo movimento é a auto-oferta. Assim como Jesus se oferece completamente ao Pai, você é convidado a se oferecer a Ele. Diga a Ele: meu Jesus, entrego-me a Ti sem reservas. Toma a minha vida. Usa-a para a Tua glória. Essa oferta inclui tudo: seus planos, seus fracassos, suas feridas, suas alegrias. Coloque tudo na patena, junto com o pão que se tornou Cristo. Uma mulher que seguia fielmente essa prática disse que, depois de meses oferecendo-se durante a elevação, experimentou uma liberdade que nunca havia conhecido. Suas ansiedades foram diminuindo gradualmente. Seus problemas não desapareceram, mas não a esmagavam mais. Ela disse: percebi que não estava mais carregando minha vida sozinha. Eu a estava colocando nas mãos de Jesus todos os dias. O terceiro movimento é a petição. Peça. Este é um momento de imenso poder. Peça cura, conversão, proteção, força, paz, mas sempre peça com confiança e humildade. Padre Pio advertiu contra a oração egoísta. Peça primeiro o que glorifica a Deus, depois o que salva almas e, finalmente, o que o ajuda a carregar suas próprias cruzes. Esses três movimentos, adoração, oferta e petição, devem fluir naturalmente como uma única respiração da alma. Não exigem longos discursos. Mesmo em poucos segundos, um coração em chamas pode realizar os três. Pense nos pais neste momento. Uma mãe preocupada com seu filho pode colocar espiritualmente esse filho nas chagas de Cristo. Enquanto és elevado, Senhor, eleva meu filho de volta a Ti. Muitos pais testemunharam mudanças extraordinárias depois de anos oferecendo silenciosamente seus filhos durante a elevação da hóstia. Um pai contou que sua filha, que havia abandonado a fé, retornou repentinamente sem explicação após anos de oração. Ele disse: acredito que ela foi trazida de volta por uma graça que eu nunca vi. Para aqueles que sofrem com doenças, a elevação torna-se um momento de cura, nem sempre do corpo, mas sempre da alma. Padre Pio aconselhava a colocar a dor, a doença, a fraqueza sob a hóstia elevada, confiando que a luz divina a tocaria. Ele frequentemente dizia que Deus pode não remover a cruz, mas sempre dará a força para carregá-la. Para aqueles sobrecarregados por preocupações financeiras, este momento é um lembrete de que o mesmo Cristo que multiplicou os pães vê suas necessidades. Ofereça a Ele seu trabalho, seus medos, suas dívidas, não exigindo riqueza, mas pedindo sabedoria e confiança. Os jovens também são especialmente chamados neste momento. Em um mundo cheio de barulho, confusão e pressão, a elevação é um momento de clareza. Fixe seus olhos em Cristo elevado e peça a Ele que eleve sua visão além das distrações temporárias. Padre Pio disse aos jovens peregrinos que aqueles que fixam seus olhos na Eucaristia jamais se perderão. Padre Pio disse que o altar é o lugar onde os maiores problemas da vida são resolvidos. Quantas lutas poderiam ter sido transformadas se tivéssemos realmente colocado-as nas mãos de Cristo durante a elevação? Ignorar este momento é como estar diante de um tesouro aberto e ir embora de mãos vazias. Imagine um rei anunciando que todos os dias, por alguns minutos, seu tesouro estaria aberto a todos. As pessoas se preparariam, fariam fila cedo, saberiam exatamente do que precisavam. No entanto, o Rei dos Reis abre o tesouro do céu em cada missa e muitas vezes mal olhamos para cima. Os efeitos dessa negligência se refletem em nossas vidas: inquietação, ansiedade, aridez espiritual, uma sensação de que a oração é vazia. Padre Pio observou que as almas que vivem a elevação com reverência desenvolvem gradualmente uma profunda paz interior
que nada pode abalar. Um padre que o conheceu disse que, antes de testemunhar a maneira como o Padre Pio celebrava a missa, nunca havia compreendido verdadeiramente a elevação. Depois de ver suas lágrimas e reverência, ele disse: percebi que eu estava presente sem estar presente. A partir de hoje, tome uma decisão. Nunca mais deixe a elevação passar despercebida. Prepare-se para ela, antecipe-a. Fixe o seu olhar no sacerdote, mesmo de longe. Olhe com a sua alma. Se os seus olhos estiverem cansados, faça o seu ato de fé. Adore, ofereça, peça. Prepare-se mesmo antes de a missa começar. Diga a si mesmo: hoje estarei presente. Sente-se onde possa ver o altar, se possível. À medida que a consagração se aproxima, concentre os seus pensamentos. Deixe as distrações de lado. Respire. Envolva o seu corpo. Incline a cabeça. Junte as mãos. Deixe que a sua postura reflita o seu coração. Tenha a sua oração pronta. Seja a oração de Padre Pio ou outro simples ato de amor, deixe que ela ancore a sua atenção. Se a sua mente divagar, traga-a de volta gentilmente. Esta é uma disciplina, como aprender a ouvir profundamente alguém que você ama. Não se desanime com os fracassos do passado. Deus está sempre oferecendo um novo começo. Cada missa é um novo convite. Quando a elevação acontecer, não hesite. Lance o seu coração para Cristo. Confie que cada oração sincera, plantada naquele momento, dará frutos, talvez invisíveis, mas eternos. Como disse São João Vianney, se realmente compreendêssemos o que é a missa, morreríamos de amor. E hoje, você deu um passo a mais em direção à compreensão. Você não está sozinho neste momento. Você está com Maria aos pés da cruz. Você está com João. Você está com os santos e os anjos. E, acima de tudo, você está diante de Jesus, que olha para você da hóstia elevada com amor infinito. Da próxima vez que o sacerdote elevar a hóstia, lembre-se disso. Olhe para cima. Acredite. Adore. Ofereça. Peça. E veja como este único momento, vivido plenamente, começa a transformar a sua vida. Este é o dom que Padre Pio nos deixou. A revelação de que o céu realmente toca a terra naquele instante sagrado. E que Deus está esperando lá, sempre, por você.